Na verdade, é o espaço e outros espaços. Bom, talvez já deve ter ficado claro da primeira parte que nós usamos a geometria sintética que vocês aprenderam na escola como uma espécie assim de conhecimento prévio ao qual nós vamos nos referir e admitir como verdades ou como conhecidas uma série de coisas. É uma espécie assim, vamos dizer assim, mal comparando, né, a geometria sintética, vamos dizer assim, grega, é uma espécie de Velho Testamento. E ao qual nós vamos nos referir. Aliás, desse Velho Testamento, eu queria um pouco fazer talvez uma coisa assim como uma espécie de Gênesis. Um pouco assim como se a gente tivesse na cabeça que no princípio era o espaço vazio. E então Deus criou os pontos e encheu o espaço de pontos. Isso assim tomado como fábula, porque para nós tudo são conjuntos. Então o espaço da geometria é o conjunto dos pontos. Mas bom, pensando assim, Deus criou os pontos e os pontos, vamos dizer, os pontos se agrupavam em conjuntos, por exemplo, as retas, os círculos e os corpos em geral, os conjuntos. E em algum momento, vamos dizer, os pontos começaram a se mover e inventaram o tempo. Claro que quando a gente pensa uma trajetória ao longo do tempo, né, um ponto que no instante T0 está aqui, no instante T1 está aqui, para nós, a gente pensa assim, bom, tem o espaço E, que é feito de pontos, e uma curva, essa curva C, é uma função que a cada tempo, num certo intervalo AB, associa o ponto C de T. Então aqui é o C de T0, aqui o C de T1, mas temos que ter na cabeça isso, que os pontos se movem, ou, quer dizer, então uma curva ela tem um significado, uma interpretação dupla, ela pode ser entendida como um conjunto de pontos ou como uma trajetória de uma partícula que se move, né? Bom, e também, vamos dizer, os pontos foram se sofisticando, né? E às vezes o ponto A e o ponto B se ligavam por uma flechinha. E aos poucos, vamos dizer, os pontos foram percebendo que havia flechinhas que essencialmente eram a mesma coisa. E quando essas flechinhas, vamos dizer, para nós uma flechinha é um par ordenado AB. Isso aqui é a flechinha AB. Não vou escrever AB assim, flechinha. E aí a flechinha AB é equivalente à flechinha CD, se somente C, a reta AB e a reta CD são paralelas, a reta AC e a reta AD são paralelas, e ainda por cima
AB e CD têm o mesmo tamanho. Parece redundante, mas tem situações que eu já falei, né? Quer dizer, aqui você tem A, B, C, D. Né? Mesmo assim, mesmo que eu falei aqui, pode ser problemático, né? Talvez seja melhor não tentar explicitar essa definição de maneira leviana. Por quê? Porque aqui, ó, a reta B e a reta CD são paralelas, a reta AC e a reta BD são paralelas, têm o mesmo tamanho e tudo. Mas se eu trocar essas duas flechinhas, não são mais equivalentes, mas continuam tendo o mesmo tamanho, AC e BD são paralelos, AB e CD são paralelos, então eu vou simplesmente não me deter nessa definição, mas acho que está claro, né? Então as flechinhas, as classes de equivalência de flechinhas, então viram os vetores. Quando eu boto a flechinha em cima do AB, não é mais a flechinha AB, mas simplesmente todos os pares ordenados CD que são equivalentes ao par ordenado AB. Também, da mesma forma como no plano os vetores se somam, né? Aqui tem U, V, U mais V, e também se multiplicam por escalares, né? Você tem aqui o vetor U, o vetor TU, nada disso é tão simples assim, mas vamos pensar que temos razoavelmente claro o que nós estamos dizendo com isso. Tem um momento, talvez, que acho que é quando começa o Novo Testamento, o Novo Testamento começa quando a gente constata, primeira coisa é a seguinte: se eu pegar 3 vetores que estejam essencialmente assim, não precisam ser ortogonais, mas não pode ter, vamos dizer, um deles não pode ser múltiplo do outro, nenhum deles pode ser múltiplo do outro, nem pode acontecer de um deles ser coplanar com os outros, ou seja, ser combinação linear dos outros dois. Então, digamos que a gente pegue assim 3 vetores, ε1, ε2 e ε3. E não é verdade, a gente poderia dizer que vou definir aqui do lado, eu posso dizer que se eu pegar 3 vetores, U, V e W, eu posso dizer que W é combinação linear de U e V se existem S e T tais que W igual a SU mais TV. Ou seja, está aqui o plano, aí tem o U aqui, o V aqui, e aí o W não pode estar saindo do quadro. O W tem que estar no quadro. Então, se ele estiver no quadro, eu vou fazer ele menorzinho assim, então, aqui, ó, você tem SU e TV, e a soma dos dois é W. Então, imagina que eu tenho 3 vetores assim. 3 vetores assim significa que nenhum deles é combinação linear dos outros dois. Tá? Então, nenhum é combinação linear dos outros dois. Tá? Quando isso acontece,
estou falando coisas assim que são geometricamente, me parecem razoáveis, sem me preocupar em provar. Mas quando isso acontece, vamos dizer assim, você tem aqui o ε1, o ε2, o ε3, aqui eles não estão no plano, estão no espaço, né? E aí, se você pegar um vetor V qualquer, você bota todo mundo no mesmo pé, ε1, ε2, ε3, faz de conta que o ε3 está meio que saindo do plano, e aí você tem aqui o vetor V, vou desenhar o V em amarelo, V, e aí é verdade o seguinte, né? Para qualquer vetor V que eu pegue, ele vai ser combinação linear dos outros três. Quer dizer, então, aqui existem x, vou botar assim, x1, x2, x3, tais que V igual a x1, ε1 mais x2, ε2 mais x3, ε3. Vou tomar como em princípio, como uma coisa verdadeira. Depois a gente volta a discutir. Isso permite a gente associar a cada vetor um terno ordenado de números. Então, esses três caras, né, quer dizer, o ε1, vou botar assim, ε1, ε2 e ε3 formam uma base. Atenção, o ε1, ε2 e ε3 não são bases. Base é o conjunto dos três. Então, é uma base ordenada, que a gente sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, do espaço dos vetores. Provisoriamente, eu vou pensar assim, né? Vou chamar o conjunto dos pontos. E V é o conjunto dos vetores. Então, você tem... Esse cara aqui é uma base do espaço dos vetores. E aí, a gente tem uma bijeção de R3 em V, que a cada x1, x2, x3, associa x1, ε1 mais x2, ε2 mais x3, ε3. Quer dizer, é claro isso, né? Se eu tenho três vetores, não precisavam nem ser linearmente independentes, que é o que significa nenhum deles ser combinação linear dos outros, para eu poder, a cada três números, associar um vetor dessa maneira. Só que quando esses três caras são independentes, essa aplicação é uma bijeção. Quer dizer, primeiro não tem, se eu pegar x1, x2, por exemplo, se eu pegar 1, 2, 3 e 3, 4, 5, eu sei que o 1, 2, 3 vai me dar um vetor e 3, 4, 5 vai me dar outro vetor diferente. Ou, em geral, se eu pegar x1, x2, x3, ou y1, y2, y3, se x1 não for igual a y1, x2, y2 e x3, y3, basta que o x2 seja diferente do y2, já isso aqui não vai ser igual. E a segunda coisa é que, dado qualquer vetor, vão existir esses números x1, x2, x3, que fazem com que isso aqui seja o vetor que eu arbitrei. Então, isso significa isso ser uma bijeção. Por que isso é crucial? Quer dizer, isso passa a identificar vetores a ternos de números. Então, a gente passa a poder usar conhecimentos de números para lidar com os vetores.
Tem também existe uma coisa talvez ainda anterior a isso, que é o fato de que se você fixar uma origem, fixa um ponto O. Fixado um ponto O, você pode, para cada ponto P, associar o vetor OP. E para cada vetor V que você dê, você pode associar um ponto Q. Aliás, assim como a gente soma vetores, às vezes a gente escreve isso assim como se fosse Q igual a O mais V. Você soma o vetor ao ponto. É uma operação meio bastarda, mas... Então aqui ó, a gente tem vamos dizer, fixado O, e esse O é dito origem. Então você tem uma bijeção, né, que a cada, vamos dizer, no conjunto dos pontos, associa ao conjunto dos vetores, a cada ponto P, você associa um vetor, que é o vetor OP. E isso claramente é uma bijeção. Uma vez que você fixou a origem, cada ponto vai dar um único vetor, e cada vetor vai fornecer um ponto. Então, aqui ó, a gente tem uma bijeção entre R3 e V, né? Bom, o R3, não vou dizer, é o conjunto dos termos ordenados. E aqui a gente tem, então, uma bijeção entre E e V, e aqui a gente tem uma bijeção entre V e R3. De maneira que a gente pode fazer um desenho assim, né? Aqui a gente tem os pontos, aqui tem os vetores, e aqui tem o R3. Então, aqui, fixada uma origem, a gente estabelece uma bijeção entre esses dois, e fixada uma base, a gente tem uma bijeção entre esses dois. Então, fixados origem e base, a gente tem uma bijeção entre esses dois, que passa por aqui. Isso é um sistema de coordenadas. Quer dizer, um sistema de coordenadas, a gente pode pensar antes assim, da maneira mais inocente, você pega 3 eixos ortogonais, nem questiona que a unidade de medida em cada um deles pode ser diferente, né, até a orientação, e vai lá, a cada ponto associa 3 números, mas se você pensar bem, essa associação de cada ponto aqui, associar 3, um terno ordenado aqui, ela é mediada por essa aqui. Você precisa ter uma origem e a base simplesmente, quer dizer, cada um desses vetores, ele define um eixo, um sentido positivo daquele eixo e uma unidade naquele eixo. Porque a unidade é o tamanho do vetor correspondente ao eixo. Bom, então isso aí, eu diria que o Novo Testamento começa aqui com o mistério da Santíssima Trindade, que eu, de certa forma, está exposto aqui no quadro. E é muito importante para nós, já falei isso em R2, mas é muito importante porque nós vamos tentar fazer geometria usando coordenadas. E nisso a gente vai manipular sempre coordenadas, mas essas coordenadas, ora corresponderão a pontos, ora corresponderão a vetores, e a gente tem que ter essa formação teológica muito bem estabelecida para poder não perder a fé.